Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio, eu sou sócio da Renove Tecnologia da Informação. Estou hoje aqui com o nosso coordenador de Service Desk, especialista Microsoft, que vem experimentando aí há algum tempo os recursos do Microsoft Copilot. Tá? A ideia desse bate-papo hoje é um bate-papo direto ao ponto. Tá? O objetivo não é ficar na teoria, mas mostrar na prática como que funciona o Copilot. Tá? Então, para isso, como eu falei, Diegão está aqui, responsável por essa área dentro da Renove, e hoje a gente vai seguir aí um pouquinho sobre como que funciona a inteligência artificial da Microsoft, passando um pouco pelos produtos, Word, Excel, PowerPoint, Teams, tudo mais. Então a ideia é a gente ter aí um overview geral, prático de como funciona a Microsoft Copilot. Tudo bem, Diego? Tudo certo, muito obrigado pela apresentação. Então, como você informou, vamos iniciar apresentando o produto, que é um foco importante para esse começo. A gente sabe que o Copilot vem vindo com tudo. Hoje em dia, a inteligência artificial, ainda mais da Microsoft, a gente coloca muita expectativa. Então, vamos primeiro iniciar apresentando quais são os produtos. Então, hoje, a Microsoft ela vende o Copilot de três formas diferentes. Tem a forma gratuita, onde já vem integrado com o Windows 11 e também é possível acessar via Edge. Tem a forma Pro, que é um pouco melhorada, essa forma gratuita, que já te permite gerar imagens, colocar APIs para pesquisas mais relacionadas. E também tem a forma, que é a que mais nos interessa, que é a forma para o Microsoft 365, que é o produto empresarial que a Microsoft vem vendendo para integrar o Copilot com o nosso pacote Office que já utilizamos, que é o Word, Outlook, Excel e Teams. Bacana, é legal a sua observação, porque de fato a galera faz uma confusão, né? Sim. Eu tenho o Copilot, putz, ele vê o Copilot free no Bing lá, ele acha que é o Copilot da Microsoft, mas a gente está falando de recursos diferentes, produtos diferentes, um é basicamente um pergunta e resposta ali do Copilot, e o outro é uma ferramenta que vai te ajudar com a produtividade dentro do Word, Excel, ajudando aí nas rotinas do dia a dia. Perfeito. Esse produto gratuito, como você informou, ele apenas vai buscar os dados na web, te trazer perguntas e respostas mesmo. O Pro, ele deixa um pouco melhorar essa questão, respostas mais rápidas, porém ele ainda se limita apenas à web. Então o 365 ele é o ideal para a questão empresarial, justamente que ele consegue buscar dentro do seu tenant as informações, que eu vou estar demonstrando melhor como é que funciona toda essa questão, como ele realiza essa pesquisa, e ele também pesquisa na web. Então ele é um geralzão dos dois Copilot. Legal. Iniciando então, a melhor forma de a gente estar apresentando o Copilot é informando como ele funciona, o fundamental dele, que é algo bem simples, mas é importante a gente deixar bem pontuado. O Copilot, primeira vez que ele é acionado, seja por dentro do pacote Office ou pelo prompt que a gente tem no nosso Windows 11 ou no Edge, a primeira informação que a gente vai colocar é digitar um texto, vai ser um prompt que a gente vai enviar para o Copilot pedindo alguma informação específica. Como eu estou mostrando na tela, esse prompt ele vai ser enviado para o Copilot e o Copilot ele vai pesquisar em duas bases diferentes. Ela é tanto a da web, que é onde a gente conhece, que é o navegador e site, buscar informações, quanto dentro do Microsoft Graph, que é onde ficam as informações relacionadas ao seu escritório, ao seu domínio. As informações que ele pode buscar no Microsoft Graph é algo relacionado a e-mails, documentos, calendários, reuniões, entre outras questões, e na web de forma geral. Então, caso você faça uma pergunta, como por exemplo as principais leis que foram atualizadas em 2024, ele vai buscar essa informação na web, ou caso você pergunte algo relacionado ao seu tenant, como qual foram meus e-mails que eu recebi na última data, ele vai pesquisar dentro do Microsoft Graph. Então ele tem essa capacidade de pesquisar nesses dois ambientes de forma segura, porque quando ele está pesquisando dentro do seu ambiente, ele nenhuma vez essa informação vai para fora, ela vai diretamente para você. E quando ele pesquisa na web, ele pega, indexa bastante conteúdo da web e te traz uma resposta. Legal, acho que essa informação é relevante porque a parte de segurança é um item bastante questionado pelas empresas e principalmente pelos advogados que trabalham muitas vezes com informações sigilosas dentro da estrutura da base de documentos deles. Tá? Quando eu faço uma pesquisa utilizando-se a minha base de documentos, ele está pesquisando ali dentro, ele não está jogando essa informação para a internet, são coisas distintas, né? Quando eu busco da internet, ele pega a informação da internet, consolida e me traz uma resposta, e quando eu uso na minha base, ele se limita ali ao meu domínio, ao meu tenant da Microsoft, certo? Exatamente, essa é a questão.
O Copilot, ele vem com o intuito de automatizar o nosso processo que a gente vem fazendo no dia a dia. Então, por isso que ele vem aplicado no Word, Excel, PowerPoint, ou nas nossas reuniões, ou no nosso Outlook. A gente sabe que são ferramentas que a gente sempre trabalha com elas, no nosso dia a dia, estão mais que inclusas, principalmente e-mail, Word, sempre a gente está vendo algum documento, alguma apresentação, mexendo com planilhas, criando insights de planilhas, de tabelas, previsões, e hoje esse trabalho é bastante manual, caso você não tenha uma inteligência artificial. E o Copilot vem para automatizar esses processos e agilizar também esses processos. Então, às vezes você precisa de um resumo, alguma coisa, eu vou estar demonstrando melhor aplicativo por aplicativo, como ele funciona dentro dos aplicativos, tanto no Outlook, PowerPoint, Word, Excel, entre outros. Legal, então a gente vai explorar cada um dos aplicativos aí. Bora começar pelo Word? Bora começar pelo Word. Bora lá. Vou estar iniciando aqui o Word na minha tela, um documento totalmente em branco, para mostrar as duas formas que a gente pode acionar o Copilot hoje via Word. O Copilot, ele tem duas formas dentro do Word, que é ou no próprio texto, no próprio documento em branco. Assim que você abre um documento em branco e você já tem a licença do Copilot, lembrando que também é possível utilizar no Word Web, não apenas no Word do aplicativo. Então, caso você tenha a licença Basic e só tenha os aplicativos de forma web, você assim consegue utilizar o Copilot dentro do Word Web. Legal. Iniciando, assim que a gente inicia o Word, a primeira informação que ele mostra se você quer utilizar o Copilot. E ele te mostra um rascunho que você pode iniciar com o Copilot. Então, quando a gente aperta Alt-I, ele já fala se você quer iniciar esse rascunho com o Copilot. Esse rascunho é o prompt que você vai estar enviando para a inteligência artificial. Então é de bastante importância que você coloque o máximo de informação para ele te traga uma resposta mais feliz possível. Porque às vezes se faltar informação, faltar algum dado, ele pode trazer uma resposta infeliz que não foi o que você procurou. Legal, explicando para o pessoal que não está muito acostumado ainda com os conceitos de inteligência artificial, quando você fala do prompt, é mais ou menos a forma que você pergunta para ele, certo? É como você descreve ali uma pergunta que você está dizendo que a gente precisa fazer uma pergunta melhor elaborada possível para que o resultado também seja melhor, certo? Perfeito. Quanto melhor for a nossa pergunta para a inteligência artificial, mais assertiva ela tende a ser para a nossa pergunta. Eu vou estar fazendo aqui um exemplo de uma pergunta simples e uma pergunta mais elaborada. Eu vou estar iniciando aqui, então quando a gente abre o documento, a gente aperta Alt-I ou esse símbolozinho do Copilot que fica à esquerda, ele já abre o nosso rascunho com o Copilot. Essa é a primeira forma de estar acionando a ferramenta, e essa forma é para a gente criar um documento do zero ou colocar mais informações no nosso documento, onde ele vai buscar essas informações na web, ou caso eu queira referenciar um arquivo onde eu quero que ele busque essas informações, eu posso acabar referenciando. Então, às vezes tem algum protocolo, algum peticionamento, eu posso colocar esse arquivo como uma referência, ele pode buscar alguma informação dentro desse arquivo e trazer para esse meu novo arquivo de uma forma escrita diferente, ou mais formal, ou mais direta, ele tem essa capacidade. Legal, só uma observação também para o pessoal entender, hoje, pelo menos pelos recursos do Copilot hoje dentro da Microsoft, para a gente referenciar um documento, ele precisa estar dentro da base da Microsoft, certo? Ou ele está dentro do SharePoint, OneDrive, ou seja, esse documento, para ser referenciado, ele precisa estar dentro da estrutura da Microsoft, certo? Perfeita observação. Para a gente conseguir referenciar um documento, seja em qualquer uma das ferramentas da Microsoft, ele precisa estar dentro da Microsoft, que é através do OneDrive ou do SharePoint. Entretanto, caso eu queira criar um documento do zero, onde ele vai buscar na web, não necessariamente, no caso do Word, esse documento precisa estar salvo no SharePoint, eu posso já iniciar do zero mesmo o documento. Então eu vou iniciar aqui com um prompt bem básico, pedindo para ele me criar um documento com as principais leis atualizadas de 2024. É um prompt bem simples, bem geral, não deixei nada específico, não trouxe nada relacionado a trabalhista, civil, então a resposta tende a ser bem generalizada também. É um prompt simples, ele deixa a gente colocar até 2.000 caracteres diferentes, eu estou fazendo um prompt com 61 caracteres. Então, vou clicar em gerar, ele tem um tempo de processamento. A gente percebeu que esse tempo de processamento, com o passar do tempo, ele foi melhorando e ainda está melhorando, né? Porque, na verdade, o Copilot é uma ferramenta nova, provavelmente o impacto que ela gera dentro de uma estrutura, de um data center, questão de performance e processamento, ainda está sendo conhecida também pela Microsoft e, consequentemente, baseado na quantidade de pessoas que vem acessando aí
a estrutura do Copilot da Microsoft de forma geral, né? Perfeito, é uma ferramenta nova que a Microsoft vem explorando bastante ela, tentando deixar ela o mais rápido possível, aplicando o 4.0 Turbo, entre outras atualizações. Porém, é uma boa notícia porque eles têm acesso direto com a OpenAI, que é a responsável por criar a ferramenta. Então, sempre quando lança alguma atualização, a atualização tende a ser o mais rápido possível também para o pacote Office, para o nosso Copilot do pacote Office. Então, aquele está gerando ainda, só um minutinho. Enquanto ele fica com o nome trabalhando nisso e os nomes em azul, é porque ele ainda está no processo de gerar. Lembrando que eu coloquei um prompt bem aberto, então ele está explorando esse prompt e a resposta tem que ser mais demorada mesmo, porque ele está buscando mais informações, algo mais generalizado para trazer conforme a minha pergunta. Se eu tivesse delimitado, por exemplo, perguntado quais são as novidades referente à Lei Geral de Proteção de Dados, provavelmente o resultado ele seria mais rápido, né? Sim. Porque era uma busca um pouco mais fechada, né? Perfeitamente. Vamos aguardar. A gente já pode perceber que ele está separando por tópicos, então ele começou, mesmo antes de eu pedir qualquer coisa, ele já começou com uma introdução, depois já veio abordando um tópico relacionado às leis na saúde, em seguida já foi para a educação, agora ele está iniciando o tópico relacionado a trabalho, ainda assim citando leis, trazendo pelo menos 3 de cada tópico. Então, entre os 3 leis relacionadas à saúde, 3 relacionadas à educação, e vai provavelmente trazer 3 relacionadas ao trabalho. Ele já criou esse padrão, claro, a gente poderia ter modificado conforme o prompt. Então, se eu pedisse 4, 5 leis por tópico, provavelmente ele me traria 4, 5 leis por tópico, caso ele encontrasse atualizadas em 2024, conforme a pergunta. Legal. A gente ouve bastante nesse mundo de inteligência artificial que o segredo, de fato, muitas vezes é o prompt, né? Como você interage com a ferramenta, como você pergunta, né? Então, quanto mais informação, melhor o resultado, né? Quanto mais precisa for a pergunta, obviamente mais preciso será o resultado, para não ficar muito genérica. Perfeito. Isso é para toda inteligência artificial, tudo que a gente trabalha, como ele é uma linguagem, onde ele pega essa linguagem, leva para a internet. Então, quanto mais informação, melhor mesmo. Aqui ele terminou, então assim que ele termina, aqui embaixo ele abre uma nova abinha perguntando se a gente quer fazer alguma modificação nesse texto que ele trouxe, ou seja, tornar mais formal, tornar mais direto, tornar mais informal, mais explicativo, tornar um poema ou coisas do tipo, ou inserir mais leis, inserir mais regras, focar mais na área de trabalho, por exemplo. A gente consegue através desse prompt, quando a gente insere através desse prompt, ele vai redigir todo o texto que ele fez focado no seu novo prompt, colocando mais informação. Então, além de você criar um prompt inicial, você consegue ir aperfeiçoando ele, modelando, deixando da sua forma, tornando mais formal, tornando mais direto, colocando mais informações, realçando outras informações. Você vai informando ao Copilot conforme você for criando, ou caso você já inicie com um prompt regrado, ele tende já a finalizar essa questão. Caso eu goste do prompt que eu enviei e eu queira manter essas informações, ele deixa um botão em azul escrito manter. Ao lado tem para ele redigir tudo novamente e também tem o de excluir todas essas informações. Nesse caso aqui eu vou estar mantendo. Então, conforme ele trouxe aqui, ele abordou uma introdução inicial, depois abordou 3 tópicos de leis, sendo elas saúde, educação e trabalho. Na verdade, abordou também meio ambiente e terminou com uma conclusão, sem nem mesmo eu pedir essas questões. Ele fez por ele mesmo a conclusão, a introdução, com base nesse documento. Então, eu vou estar iniciando um novo documento e vou tentar colocar um prompt mais assertivo, para tentar reduzir. Então, vou iniciar aqui o prompt novamente. Lembrando que eu posso iniciar ele tanto pelo Alt-I, quanto clicando ao canto esquerdo aqui na palavrinha. E posso iniciar o prompt, dessa vez eu vou ser mais assertivo, então vamos colocar importância no mundo jurídico. Então, aqui a tendência é que ele traga só a importância da inteligência artificial no mundo jurídico, não vai ser algo aberto, não vai ser a inteligência artificial no mundo inteiro ou em outras áreas, então a ideia é que ele traga algo mais específico referente ao mundo jurídico. Claro, eu poderia colocar de forma formal, seguindo as regras ABNT, com introdução, conclusão e sumário. Legal, você melhorou aí o prompt, colocou mais informações, ele vai te trazer uma estrutura um pouco mais formal,
limitado aí à pesquisa que você fez. Perfeito. Então, aqui eu já vou gerar para ele iniciar. Ele vai pegar todas essas informações, indexar, vai buscar em vários sites diferentes, indexar todas essas informações e me trazer algo diferente. Então, ele não traz exatamente como está em um site. Então, ele não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V em algum site. Ele vai indexar todas essas informações, entender o que está escrito nessas informações, pegar o mais importante. Geralmente ele vai de 3 a 4 sites. Infelizmente, ainda a gente não consegue perceber qual site ele tirou essas informações, ele ainda não informa. Porém, ele busca em mais de 3 sites, pelo que eu validei, indexa todas essas informações e traz essas informações explicadas. Legal. Então, aqui ele está iniciando, ele já iniciou aqui o sumário, então no sumário ele já falou mais ou menos o que ele vai trazer, que é a introdução, conceito e evolução da inteligência artificial, aplicações da inteligência artificial no direito, desafio e limites de inteligência artificial no direito, conclusão e referências. Então, como eu pedi na normas da BNT, ele já vai trazer tudo estruturado, vamos só esperar ele finalizar. Ele criou aparentemente um material bem completo, ele está criando um material bem completo, e a gente poderia pedir para que isso fosse resumido, alguma coisa assim, para que a gente entregasse algo um pouco mais sintético aí para quem solicitou essa informação. Né? Perfeito. Aí entra o segundo modo de a gente abordar o Copilot. Assim que finalizar, vou estar mostrando que é um segundo modo onde a gente consegue, dentro do próprio Word, caso a gente receba um documento ou crie um documento como a gente está criando, ele nos permite resumir documentos, buscar informações específicas dentro desse documento ou até pedir argumentações ou soluções que o Copilot pode estar sugerindo para você. Eu vou estar mostrando esse outro comando. Então, como eu disse no começo, existem duas formas de a gente estar abordando o Copilot dentro do Word. Seja ele para criar documentos, redigir documentos com base em referências ou buscando na internet, ou pedindo para resumir o próprio documento que você está informando. Então, quando a gente utilizar o segundo prompt, deixa ele só finalizar. Então, ele já está trazendo algo bem completo, já está passando da 4ª página. E com um sumário, conforme eu pedi. Então, aqui no início ele colocou o sumário, colocou a introdução, e no final, pelo que ele já está me informando pelo sumário, ele vai me trazer uma conclusão e também as referências. Legal. Vamos só aguardar um minutinho. E cada vez mais no Word, eles vêm melhorando a própria ferramenta, então já estão prometendo até mesmo a possibilidade de transcrição, onde você vai poder pedir para que a IA fale as informações, então você vai digitar e, na verdade, ao invés dela trazer as informações de escrita, ela vai te falar as informações e até mesmo traduzir algum documento. A gente sabe que as traduções, quando a gente acaba utilizando o Google Tradutor ou alguma ferramenta de tradução não específica para isso, ela fica bem genérica, às vezes até algumas informações param de fazer sentido. Com uma inteligência artificial, como primeiro ela coleta as informações do documento para depois traduzir, ela vai fazer uma tradução mais assertiva e não aquela tradução genérica, onde muitas vezes a frase perde totalmente o sentido quando a gente acaba traduzindo do português para o inglês. É importante frisar que, na verdade, a gente está utilizando o Copilot com base no que ele é hoje. Tá? A ferramenta ela está no processo de evolução, eles têm incrementado novos recursos, enfim, então isso tende a melhorar com o passar do tempo. Tá? Então a gente tem, às vezes a gente pode perceber, poxa, mas ele, qual recurso adicional que ele faz, algo que seria desejado, que ele ainda não faz, no momento pode ser que ele não faça, mas em breve é muito provável que ele tenha vários recursos adicionais de evolução, inclusive utilizando o próprio feedback das pessoas que estão utilizando a ferramenta. Né? Perfeito. Sempre quando a gente finaliza um prompt, aqui conversando sobre o feedback, ele sempre dá um joinha para cima, um joinha para baixo, para ver se você curtiu ou não curtiu esse prompt, e isso eles estão levando bem a sério, esses feedbacks, para estar melhorando cada vez mais a ferramenta, porque é algo muito importante para eles, essa ferramenta desse primeiro início. Acho que é uma conscientização importante para as pessoas participarem desse feedback, né? Porque com isso a ferramenta vai ser melhorada. Aos poucos eles vão coletando esses feedbacks e melhorando com base aí na informação dos usuários. Perfeito. Então, aqui ele já finalizou todas as informações que eu pedi. Então, como a gente pode observar, realmente no início do documento ele trouxe um sumário onde ele fala a introdução, numerou até mesmo as informações,
criou todo estruturado, então, por exemplo, cada título eu consigo até mesmo reduzir, minimizar esses títulos para ficar melhor visível o documento. Então ele trouxe toda uma estrutura de documento mesmo pronta para ser utilizada, porém com bastante informação. Ótimo. Aí que entra a segunda função dele dentro do Word, onde a gente consegue resumir documentos ou pedir informações dentro do documento. Esse primeiro prompt que eu demonstrei, onde a gente cria no próprio documento, ele é um prompt onde ele vai buscar as informações na web ou no arquivo referenciado onde tem informação. Porém, dentro do Copilot no Word, no canto superior direito, caso você tenha a licença do Copilot, ele vai aparecer o ícone do Copilot. Ao clicar nele, deixa ele carregar um pouquinho, ele já vai dar alguma sugestão do que ele pode fazer baseado neste documento. Então, tudo que eu pedi de informação aqui nesse outro prompt, ele vai buscar dentro do documento referenciado. Ele parou de buscar na internet e passa agora uma conversa sobre o documento que ele gerou. Isso pode ser sobre o documento que ele gerou ou um documento que você tinha salvo, um contrato, algo específico que você abriu ele dentro do Word e pode começar aí a interagir, conversar e fazer perguntas referente a esse documento. Isso, perfeito, exatamente. Então eu posso fazer perguntas, por exemplo, do contrato que você citou, posso perguntar sobre algumas cláusulas, preços, ele consegue identificar dentro do documento e me trazer essa informação. Aqui eu vou começar pelo clássico, que todo mundo faz no Word, que é o resuma este documento. Então quando ele iniciar o resumo, a gente vai perceber que ele não traz mais essa informação dentro do documento, ele não começa a escrever dentro do documento, e sim, ele traz como uma pergunta e resposta dentro de um chat. Então você consegue ir comunicando nesse chat, colocando informação, não necessariamente você está mexendo mais dentro do documento, só buscando informações dentro desse documento. Então, se eu quisesse usar esse documento, esse resultado, esse resumo, eu basicamente copiaria esse conteúdo e jogaria ou no próprio documento ou num novo documento. Isso, perfeito. Então, caso você precise utilizar esse recurso para demonstrar ou para deixar dentro do próprio documento, é o famoso copiar e colar as informações. Também é possível. Então, aqui no resumo, ele já começou, aqui está o resumo do documento, onde ele falou principais ideias, então alguns tópicos que ele trouxe é a importância da IA no mundo jurídico, ou seja, todos esses tópicos que já existem, ele pegou, resumiu um pouco, como a gente pode ver, são tópicos bem grandes, com bastante informação, ele trouxe em menos de 5 linhas, 6 linhas cada tópico, e bem explicado, o resumo do Copilot vem algo sendo bastante elogiado por quem está utilizando, os feedbacks são sempre positivos referente ao resumo do Copilot, mas lembrando que ainda é uma ferramenta de copiloto, então é importante que mesmo com o resumo a gente releia esse resumo antes de estar enviando ele. Acho que isso está bastante claro referente à inteligência artificial e principalmente no mundo jurídico, essa ideia de que ele é um copiloto, né? Ou seja, a ideia não é ele fazer um documento e esse documento é o modelo principal, né? Ou seja, você precisa revisar o documento, validar se faz sentido, enfim, ele busca muitas informações na internet e é importante esse double check, essa validação do responsável, ou seja, a pessoa que vai assinar esse documento. Perfeito. Então, aqui ele terminou o resumo. Assim que ele termina, ele já oferece algumas opções, como, por exemplo, incluir mais detalhes nesse resumo, tornar esse resumo mais formal, ou eu posso digitar caso eu queira tornar esse resumo mais informal. Isso são apenas sugestão do Copilot, não significa que a gente está limitado a isso. Então, a gente pode deixar esse resumo maior, menor, mais formal, mais informal, mais direto, a gente pode ir modificando. Então, isso é ele agindo acima de um resumo. Porém, outra coisa importante, como eu tinha citado, a gente pode fazer perguntas dentro do documento. Então, aqui a gente pode perceber que ele foi um documento que ele trouxe desafios e limites da inteligência artificial no direito. Então, vamos perguntar algo específico a isso, aos desafios que a IA pode enfrentar. Ótimo. Então, fazendo uma pergunta bem simples para ele, quais desafios a IA pode enfrentar no direito? Então, ele vai buscar dentro desse documento, como ele já criou um tópico com essa informação, ele tende a trazer a resposta com base nesse tópico. Voltando aqui na questão do resumo, enquanto ele acaba gerando essa outra pergunta, assim que ele termina o resumo, ele traz as referências, então você consegue ver de onde ele buscou essa informação dentro do documento. Então, ele cria o 1 e 2 sempre ao final de um resumo, onde quando eu clicar nesse 1 aqui, por exemplo, ele me leva para a parte do texto onde ele pegou esse resumo, essa informação e trouxe de forma explicada. Então, alguns resumos vão perceber que ele usou duas referências, até mesmo para fazer um resumo, ou seja, parágrafo 1 e parágrafo 2, ele pegou os dois parágrafos e resumiu numa linha curta de 6, 7 no máximo.
Aqui ele já acabou as respostas, então ele trouxe a resposta com base no documento. Então, como a gente pode ver, aqui o primeiro tópico é qualidade e confiabilidade. A primeira coisa que aparece quando a gente vê no documento realmente é essa informação. Porém, ele trouxe de forma bem menor e bem mais explicativa, lembrando que eu posso tornar isso mais formal ou menos informal ou qualquer outra forma que eu queira deixar. Mais direto, até mesmo tornar um poema eu consigo com o Copilot. Aproveitando que ele acabou de mostrar, às vezes ele pode acabar dando alguma sugestão em inglês, porque lembrando que o Copilot ainda está em pré, ele ainda está sendo feito, acostumado, então ainda assim quando a gente envia um prompt, ele tende a traduzir para inglês esse prompt para depois buscar as informações. Então pode ser que algumas vezes ele te passe orientações em inglês, mas pedindo para ele colocar em português ou fazendo um prompt, uma pergunta em português novamente, ele vai trazer as informações em português mesmo, tá bom? Ótimo, legal, bacana. E aí voltando para o documento, né, um dos recursos que você tem que é interessante também é quando você está redigindo um documento, você fez todo um parágrafo longo, enfim, você não gostou muito da forma que isso está escrito, você pode pedir para ele reescrever, né, pode mudar a forma, alterando o tom, enfim, você tem alguns recursos aí também mais que te apoia aí na melhora da sua escrita, né, caso necessário, certo? O Copilot ele tem essa função também dentro do Word, é uma função bem interessante, onde ao eu marcar, por exemplo, o parágrafo, estou aqui marcando nesse momento, ele vai aparecer aqui no canto esquerdo a questão do Copilot, ou o atalho Alt-I, mas é que ele já aparece que ele vai reescrever com o Copilot. Então, ao clicar em reescrever com o Copilot, automaticamente ele vai começar a reescrever. Após ele terminar a reescrita, me trazer as informações todas descritas novamente, a gente consegue colocar mais observações, assim como você citou. Então, eu consigo deixar ela mais formal, apenas aquele parágrafo, ou mais pacífico ao leitor, mais fácil para o leitor. Então, aqui ele já começa a trazer a informação. Vamos esperar ele finalizar, que eu mostro esse ponto a gente colocar mais e lapidando essa resposta. Legal. Então, a ideia dele nesse momento é dar a possibilidade de quem está elaborando o documento, com base no leitor, né, a característica do leitor, mudar aí as características da frase, do próprio documento. Perfeito. Assim que eu pedi para ele reescrever, automaticamente ele já me trouxe reescrito 3 maneiras diferentes. Então, aqui em cima eu consigo ir passando nessas 3 maneiras que ele reescreveu. E aqui embaixo eu posso clicar ou em substituir, automaticamente ele vai estar substituindo todo aquele parágrafo que eu deixei selecionado. Eu posso colocar inserir abaixo, ou seja, ele vai inserir todas essas informações abaixo daquele parágrafo. Posso pedir para ele regenerar, gerar tudo novamente. Ou vir aqui na aba ajuste, que é onde entra a questão do tom. Então eu consigo deixar num tom neutro, num tom profissional, num tom casual, num tom imaginativo ou conciso. Então eu posso fazer todo esse ajuste, tudo isso baseado naquele pequeno parágrafo que eu obtive. E além disso, ele me escreveu de 3 formas diferentes, onde eu posso pedir para ele escrever novamente, escrever novamente, escrever novamente, até vir algo que realmente eu quero. Ou eu posso, eu mesmo, depois que ele gerou todo o texto, ir lapidando, apenas arrumando algumas informações ou resumindo mais ainda essas informações. Então, nesse caso aqui, eu vou estar substituindo, pronto, automaticamente o Copilot reescreveu tudo que eu solicitei e substituiu no lugar onde eu tinha selecionado anteriormente. Ótimo. A gente percebe que é uma ferramenta bastante útil para quem trabalha muito com documentos, né? Quem usa muito o Word no dia a dia, né? Ele consegue ajudar bastante aí, trazer um aumento, uma melhora de produtividade aí das pessoas, fazendo esse apoio, sendo esse copiloto aí no ajuste de um documento, enfim. Eu acho que é um primeiro grande passo no mundo de inteligência artificial, para quem quer começar a ter um melhor resultado, mais produtividade, enfim. Então, a gente conseguiu, com essa visão, através dos recursos, de alguns recursos que você consegue executar no Word, ter essa visão de melhora, de produtividade, enfim, que isso traz para você, né? E não para por aí, acho que, como a gente falou, a Microsoft vem avançando cada vez mais e esses recursos, eles tendem a serem aprimorados, tá? Então, foi um overview legal e bora partir para o próximo. Pode ser. Então, vamos agora para o Excel. Já trazendo um pouco das limitações ainda com o Excel, ele vai funcionar no Excel caso esse documento esteja salvo dentro da base da Microsoft. Ou seja, a gente precisa que esse documento esteja ou no nosso OneDrive ou no SharePoint.
Então, só assim para o Copilot conseguir interagir com o Excel. Eu vou dar... essa informação é importante porque a gente tem ainda muitas empresas que têm um modelo de documento salvo em rede, outros utilizam uma solução de gerenciador de documentos, né, que não os da Microsoft. Então, para eles se beneficiar dos recursos do Copilot falando aí no Excel meio que uma premissa que esse documento esteja salvo dentro da estrutura da Microsoft, certo? Perfeito. Ele pede essa solicitação para que o documento esteja salvo dentro do OneDrive ou do SharePoint, porque ele precisa que a opção salvamento automático esteja ativo para ele conseguir interagir com a sua planilha. Então, a única forma de ativar essa opção é caso esteja dentro de uma base da Microsoft. Outra questão é que ele só consegue interagir em tabelas, então ele não consegue interagir no nada no Excel, diferente do Word, onde eu abro um documento em branco e peço informações, ele já consegue me trazer. Aqui ele funciona diferente, então eu já apresento uma tabela para ele e com base nessa tabela ele consegue me trazer sugestões, melhorias, fórmulas ou insights, entre outras informações. Lembrando que a gente pode, no Excel, se você tem uma planilha comum, é possível você transformar essa planilha em uma tabela, certo? Então, caso alguém tenha algum documento criado que não seja uma tabela especificamente, mas queira interagir com o Copilot, é possível transformar essa planilha em uma tabela e a partir daí começar essa interação. Perfeito, a gente pode, a qualquer momento, estar inserindo essas informações como tabela. Então, iniciando aqui no Excel, eu tenho uma tabela bem simples, ela é bem genérica, onde mostra clientes, quantidade de vendas, valor e vendedor. Então, é uma tabela bem simples, tem algumas informações. Eu vou estar iniciando o Copilot, diferente do Word, onde a gente consegue apertar Alt para iniciar o Copilot. Aqui é diferente, no Excel ele apenas tem o íconezinho no canto superior direito. Então, ao clicar no ícone no canto superior direito, ele já vai me trazer algumas sugestões do que ele pode fazer nessa tabela. Vamos só aguardar. Então ele pode me mostrar insights de dados, mostrar uma sugestão para uma coluna de fórmula, ou como posso realçar, filtrar e classificar os dados. Eu vou iniciar com uma bem interessante, que é mostrar uma sugestão para uma coluna de fórmula, onde o que ele vai realizar? Ele vai observar todos esses meus dados e vai me dar uma sugestão de uma informação que eu posso colocar a mais. Então eu vou estar clicando aqui para a gente ver essa sugestão, ou seja, ele pode me trazer uma média de venda, ou pode me trazer uma média de valor, ele pode me trazer essas informações, já tudo feito. Então quando eu clicar em manter, ele já tende a criar a fórmula, tudo preenchida, sem eu precisar criar, ou eu poderia ter dado essa sugestão para ele também, onde eu quero criar uma nova coluna com o valor médio de cada venda, por exemplo. Legal, então você está dizendo que o próprio Excel, o próprio Copilot no Excel, ele te pode sugerir alguns insights dentro dessa tabela que você pode ter nem pensado, na verdade, e que seja uma informação relevante para uma tomada de decisão. Exato. Aqui ele finalizou o que ele quer me sugerir, justamente o que eu tinha citado, que é o valor médio por venda. Então ele mostra a fórmula que ele vai estar utilizando, e no caso ele está usando o valor dividido por quantidade de venda. Ele já mostra os resultados antes mesmo de inserir na minha tabela, e logo abaixo tem um botão inserir coluna. Ao passar o mouse por cima do inserir coluna, ele já mostra como que vai ficar nessa tabela de uma forma mais apagada para mostrar que ainda não está inserido. Quando eu clicar em inserir, automaticamente ele insere todos esses dados ao lado. Como é uma coluna, ele insere ao lado, então a gente já tem aqui o valor médio por venda apenas com uma sugestão do próprio Copilot. Claro, eu também poderia, eu mesmo, ter solicitado que ele crie uma coluna com valor médio por venda. Então, automaticamente, ele pesquisaria dentro desses dados, vai ver qual que é a melhor fórmula a ser utilizada. Ao utilizar a fórmula, ele ia me trazer o resultado e ia perguntar se eu quero inserir ou não dentro da minha tabela. Então ele sempre faz essa validação, se eu quero ou não inserir dentro da minha tabela. Aqui é uma tabela bem pequena, então seria mais fácil essa questão. Porém, pensando em outros âmbitos, onde são tabelas bem maiores, com muita informação, onde a gente precisa ficar buscando dados ou fazer um por um, daria muito tempo. Então aí entra outra função muito importante dele dentro do Excel, que é realçar valores ou informações. Então, com o Copilot, eu consigo facilmente realçar qualquer informação. Então, por exemplo, como a gente tem valor, eu posso facilmente pedir para ele realçar os 3 maiores valores. Então, claro, como eu disse, essa tabela é bem pequena, seria muito fácil eu bater o olho e ver esses 3 maiores valores.
Porém, pensando numa tabela bem maior, onde teria muito mais informação, eu teria certeza que os 3 valores estariam realçados. Muitas vezes a gente não consegue filtrar uma tabela por conta da nossa organização. Com o Copilot, facilmente ele consegue realçar esses valores. Ótimo. Vamos só aguardar. No caso aqui, ele realçou o valor médio por venda. Então, aqui ele já realçou o valor médio. Como todos os valores médios são iguais, ele realçou todos os 3 maiores valores, que são todos. Porém, automaticamente abaixo ele já me dá outra sugestão. Então ele vai sempre te perguntando se você quer fazer mais alguma sugestão. Então ele coloca como, por exemplo, colocar a primeira coluna em negrito, que ele já percebeu que não está em negrito, então ele já informa. Mostrar item com um valor de 1.500. Então vamos supor que a gente tem uma tabela onde a gente só queira ver os valores de 1.500. Ele já vai atrás desse valor. Então ele é bastante constante nessa questão. Assim como eu posso, no caso aqui, eu tenho cliente e vendedor. Também posso realçar o cliente ou o vendedor pesquisando o nome. Então, por exemplo, aqui a gente tem um nome genérico, que é Ana Costa. Eu posso pedir para ele realçar sempre que ele identificar Ana Costa na minha tabela. Então, automaticamente ele vai estar realçando. Ótimo. E como você falou, às vezes olhando uma tabela pequena, você fala, puxa, mas a visualização é simples. Mas quando você tem uma tabela muito grande, com muitas informações, isso com certeza te traz um benefício enorme de possibilidades de interação com essa tabela, né, de entendimento da tabela, seja por próprias sugestões do Copilot, ou seja por perguntas que você venha a fazer aí para ele, certo? Perfeito. Então, o Copilot no Excel, claro, para tabelas maiores, ele é muito importante, porque ele vem com os 4 principais coisas que a gente utiliza no Excel, que é criar uma nova coluna com alguma fórmula, com algum resultado igual a gente demonstrou, que é o valor médio. Ele pode editar, que seria a questão de destacar, criar filtros para você, ou classificar também é possível, ou o mais importante, que hoje a gente acaba vendo muito, que é a parte do analisar, onde ele consegue até mesmo analisar sua tabela e trazer informações referente a ela. Então, como por exemplo, a gente consegue pedir se há algum valor discrepante nos meus dados. Então, ele vai ver todos esses valores e vai identificar se há algo discrepante e vai me trazer essa informação. Então, eu consigo analisar dados de uma maneira muito rápida. Então, eu posso, por exemplo, se eu tiver algo de venda esse mês, eu já consigo ver quantas vendas com base nesse mês eu vou ter no próximo mês. Então, muito fácil, o Copilot consegue fazer isso, me trazer gráficos com essas informações. Basta eu criar um prompt onde eu peço essas informações de análise de dados, ele consegue analisar todos esses dados na sua tabela. Ótimo, então mais um recurso aí, mais um aplicativo relevante no uso do dia a dia, se beneficiando dos recursos do Copilot, né? Então, ou seja, a gente tem aí dentro do Copilot Pro 365, a gente viu aí benefícios no Word que são extremamente funcionais para quem atua muito com documentos, e muitas vezes documentos longos, e isso se reflete também dentro do Excel, né, que você pode tirar todos esses insights, enfim, você pode ter uma melhor compreensão de uma tabela que talvez você tenha dificuldade de compreendê-la, mas ele vai te ajudar aí nessa análise mais assertiva das informações que estão dispostas numa tabela. Perfeito. Então ele acaba automatizando um processo bem longo que a gente sabe quando a gente trabalha com Excel, planilhas, analisar dados, criar colunas, criar novas formas, é algo bem chato, bem cansativo, caso a gente faça isso com muita frequência. Então o Copilot vem justamente para estar resumindo esse tempo, para que você possa utilizar esse tempo em outras questões. Para quem trabalha com Excel e explora os recursos do Copilot, dificilmente consegue ficar sem ele a partir desse primeiro experimento, desse primeiro contato que se tem efetivamente com o Excel. Então a gente percebe a relevância da ferramenta dentro de uma planilha de documentos, por exemplo. Tá, legal. Vamos partir para o próximo? Vamos partir para o próximo. Vamos lá. Vamos por PowerPoint. PowerPoint. No PowerPoint, o Copilot, deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint rapidamente. No PowerPoint, o Copilot ele vem também bem inovador, onde ele consegue criar tanto um slide quanto uma apresentação inteira baseada em algum documento que você tenha ou buscar essas informações na internet. Então ele tem um pouco parecido com o Word, onde você consegue fazer coisas referenciadas a arquivos ou coisas buscadas diretamente na internet. Então eu vou mostrar um exemplo, vou pedir para ele criar uma apresentação do zero. Então seguindo a mesma vertente que a gente estava seguindo antes, que é ali a importância da IA
no âmbito jurídico, eu vou continuar com essa apresentação. Então, eu vou pedir para ele criar uma apresentação sobre a importância da IA no mundo jurídico. Lembrando, além de criar as apresentações, os slides com imagem, são imagens geralmente geradas por ele mesmo, onde ele tem essa capacidade de gerar imagens, a Microsoft também vende esse produto, onde ele consegue gerar imagens, ele ainda traz aquelas descrições que ficam abaixo do slide, onde são aquelas famosas anotações. Então, caso você for apresentar para alguém, automaticamente suas anotações também já vêm pronta. Claro, você precisa às vezes adaptar alguma informação, acho que alguma informação não é válida para uma apresentação, porém você já tem uma base boa onde você pode pegar essas informações, resumir essas informações ou melhorar dependendo para quem você estará apresentando. Às vezes você não está com muito tempo, né? Às vezes você é pego de surpresa para uma reunião e você precisa apresentar sobre algum tema, sobre algum processo que você trabalhou e você redigiu algum documento. E você pode, através do PowerPoint, né, pedir para que ele crie uma apresentação com base nesse documento e já te dê sugestões aí do que você pode trabalhar ou falar nessa apresentação, né? Então isso é sensacional porque não é incomum a gente sermos pegos de surpresa aí para uma reunião, para a apresentação de algum resultado ou de algum material que nós estamos criando e não temos uma apresentação efetivamente pronta, né? Então com isso você pega um documento que você passou dias elaborando e em minutos você transforma isso numa apresentação que pode ser utilizada aí numa reunião. Perfeito. Então, você me informou, a gente pode buscar tanto de documento quanto da internet, então às vezes causou imprevisto, alguma coisa, precisa fazer uma apresentação muito rápida, com imagens, demonstrativa, ele consegue alcançar essa questão. Aqui ele já gerou, onde eu não pedi informação, lembrando que quanto mais eu for preciso no meu prompt, melhor a informação será. Como aqui eu fui bem geral, ele me trouxe com quantos slides ele quis, até trouxe bastante, trouxe 12 slides diferentes, onde eu posso dar uma visualizada nesse slide, ver o que realmente importa, o que não importa, ir retirando, ou inserindo mais slides com o Copilot ou manualmente também, porém eu poderia ter sido mais preciso, como por exemplo pedir uma apresentação com 5 slides, 6 slides, 7 slides, eu também consigo colocar um limite no Copilot. Como é que a gente está agindo com ele sem limite? Ele me gerou 12 slides diferentes, todos com imagem, explicativo, como são imagens mais para IA, então são imagens bem tecnológicas. Então todas essas imagens já vieram prontas para uma apresentação e, como eu disse, a descrição logo abaixo, resumindo toda a informação, caso você precise logo fazer uma apresentação para algum cliente ou uma reunião muito urgente que surgiu e você apenas tinha um documento ou nem tinha um documento e buscou essas informações na internet rapidamente e criou esses slides. Aproveitando, eu vou estar criando um novo PowerPoint baseado em um documento, eu vou aproveitar aquele nosso documento do Word, por exemplo, que a gente acabou gerando. Então, lembrando que para mim poder referenciar o documento dentro do PowerPoint, primeiramente eu preciso que ele esteja salvo dentro do meu OneDrive ou dentro do SharePoint. Então, mais uma vez, essa questão importante de os documentos estarem salvos na estrutura da Microsoft para que essa colaboração ela seja mais efetiva, né? Por enquanto é assim, tá? A gente não sabe como vai ser o futuro, a integração com outras ferramentas, mas a ideia neste momento é essa colaboração dentro do ecossistema Microsoft. Perfeito. E também lembrando que tem um processo de indexação. Então assim que eu subo o documento para a nuvem, talvez ele não fique disponível à prontidão para mim já utilizar na outra ferramenta, porém não costuma demorar. Coisa de 1, 2 minutos no máximo, ele já tende a aparecer aqui para mim utilizar como referência. Então, no Copilot, ao invés dessa vez eu clicar em criar um documento sobre e não citar um documento, eu vou na opção de baixo, que é criar a apresentação a partir do arquivo. Automaticamente ele coloca a barra, onde essa barra significa que eu quero citar um documento nesse meu prompt. Então vamos só aguardar ele aparecer aqui a informação do novo documento que eu criei. Lembrando que esse documento eu acabei de salvar ele dentro do meu OneDrive, então por isso eu ainda assim consigo citar ele. Vamos só aguardar um pouquinho, que é o tempo dele subir. Dentro do dia a dia da operação, né? Geralmente você já trabalha salvando os documentos dentro da base, né? Você não salva o documento fora como você fez nesse exemplo e depois joga para a base. Você já usa ele na base. Então, o resultado, a indexação, ela vai acabar se tornando transparente, né? Porque geralmente você está trabalhando com um documento que já está na base e já está indexado.
Perfeito. Então, quando eu já estou trabalhando com o documento que já está lá, eu não tenho que ter esse problema de aguardar. Porém, ele já apareceu aqui para mim, esse documento, foi só o tempo mesmo dele subir para o OneDrive. Claro que isso também vai variar com a sua conexão. Lembrando que você está subindo um documento para a nuvem. Então, isso também vai variar com o seu upload. Então, documento Copilot, ele já apareceu aqui, foi como eu salvei o documento, apenas demonstrando aqui qual era o documento, era aquele documento de direito trabalhistas e civis legislação atualizado. Então é um documento, ele está falando do direito trabalhista, leis trabalhistas atualizadas, é um documento bem genérico referente a leis trabalhistas e cíveis. Então, referenciei esse arquivo dentro do PowerPoint. Lembrando, não vou colocar específico, não vou colocar limites, vou deixar que ele utilize mesmo a inteligência artificial. Então, vou ser bem simples. Criar a apresentação a partir do arquivo X. Então, quando eu dou um enviar, A mágica está acontecendo. a mágica está acontecendo, onde ele vai começar a gerar as imagens e me trazer todas essas imagens, todas as anotações também, ele vai trazer com base no documento. Então, como agora eu citei o documento que eu quero, então desde as anotações até como ele vai buscar essas imagens na internet, serão de formas baseadas no documento em si. Então ele não vai buscar mais nada na internet nesse momento. É onde traz a questão da segurança. Onde a gente deixou apenas no Microsoft Graph, que é onde ele está buscando as informações dentro do meu tenant, dentro do meu ambiente e não fora dele. Então, tanto o documento Word que foi elaborado, que foi criado com base em informações da internet, a partir daquele momento ele está só dentro da sua base, né? Exato. E a criação da apresentação está consultando na base e não está mandando nada para a internet. Perfeito, isso mesmo. Já está finalizando aqui, 92%. Adicionando anotações, ele já começou a carregar aqui embaixo, que significa que ele já vai iniciar. Então, ele já iniciou aqui a criação, carregando algumas imagens. Perfeito. Aqui ele já iniciou. Como não coloquei nenhuma informação a mais, até alguns títulos ele trouxe em inglês. Então, se eu colocasse mais informações, como eu quero em português, com tantos slides, tudo certinho. Porém, como a gente tinha informado, como ele só busca as informações dentro do documento, mesmo com título em inglês, as informações são em português, porque o documento está em português. Ele não busca na internet tradução, nada. Ele fica fechado ao documento. Então, ele vai trazer realmente o que está no documento. Então, a introdução, embora veja em inglês as informações, mesmo assim, o documento, o que ele buscou do documento está totalmente em português, assim conforme o documento. Então ele trouxe bem separado, trouxe 13 slides, é uma média que ele fica quando a gente não coloca um limite entre 10 a 15 slides, ele não costuma passar muito disso. Claro, tudo vai depender do seu prompt. Caso seja um prompt com muita informação, talvez ele traga com mais slides. Caso seja um prompt mais resumido, o que você pediu para que seja resumido, ele vai trazer mais resumido. E mais uma informação, ratificando, é que ele não está criando algo pronto para você, né? Ele está te dando uma sugestão de uma apresentação que você tem a liberdade de editar, de ajustar e adequar conforme aí a sua necessidade ou a necessidade que a reunião tenha efetivamente, né? Perfeito. E também entra a questão onde ele não só cria para você apresentações, você pode pedir para ele organizar uma apresentação que você já tenha. Então, às vezes no seu escritório você já tem algumas apresentações que você utiliza no dia a dia, seja para novos colaboradores que estão chegando, para apresentar o escritório ou para cliente, você pode com o Copilot pedir para ele organizar esta apresentação. Então, ele aparece como sugestão, mas você também pode digitar no prompt, organizar essa apresentação. Quando a gente dá um clique baseado nessa apresentação, ele ajusta tamanho dos slides, ordem também, se ele perceber que alguma ordem pode ser melhorada, ele também vai estar ajustando. Colocar alguns efeitos, geralmente por padrão ele já coloca o efeito no slide número 1, que é aquele slide quando você abre a apresentação, que é as letras passando. Vamos só aguardar ele organizar. Além de organizar o slide, ele deixa bem organizadinho, cria grupos. Então, por exemplo, ele mostra agora o que é introdução, mostra agora o que é agenda, o que é introdução, o que é direitos trabalhistas e qual é o direito cíveis. Lembrando que aquele documento tinha os dois direitos trabalhistas e cíveis, agora ele separou dentro do meu PowerPoint esses dois direitos e as informações. Então ele deixou de forma bem mais organizada e além de organizar, eu posso pedir para ele criar um slide mais específico. Então ao final eu coloco um slide com a conclusão dessa apresentação. Ou no começo eu coloco um resumo com um slide dessa apresentação. Então ele pode também mexer no documento que você já tenha e não apenas criar um do zero. Legal, ótimo. Bacana, é mais aí um aliado no dia a dia da produtividade. Ele está
conforme a gente vai passando pelas aplicações, quando você analisa o conjunto da obra, né, que a gente no dia a dia elabora documentos, eventualmente faz uma planilha, precisa fazer uma apresentação, enfim, então a gente consegue conectar todas essas coisas e perceber o quanto de benefício podemos aí ter com uma ferramenta como essa. Legal, vamos para o próximo aí agora, a gente vai falar um pouquinho do Outlook, o Outlook que é muitas vezes o coração de muita gente aí, né, quando você deixa, principalmente falando no mundo jurídico, né, a Renove por ser especializada no atendimento para a história de advocacia, a gente sabe que o advogado, muitas vezes você pode tirar o telefone dele, mas não tira o e-mail, né, e quando você fala de e-mail, o advogado ele remete ao Outlook, porque é a ferramenta onde ele trata os e-mails, onde organiza a agenda, enfim, é ali que acontece boa parte da rotina de trabalho. E aí se tem muita curiosidade de, legal, eu passo boa parte do meu dia usando o Outlook, né? Então como que eu me beneficio do Copilot sobre o Outlook? Então acho que é o que a gente vai ver agora, que é um item que gera bastante expectativa aí nos profissionais. Perfeito. Como você informou, e foi informado no começo, o Copilot cada vez mais é para trazer o benefício de agilizar esses processos que a gente acaba repetindo no dia a dia. A gente sabe mais que nunca que o Outlook, receber e-mail e enviar e-mail é um dos processos que, se não o que mais fazemos, é um dos que mais. Fica entre os top 3, top 5 no máximo. Então, o Copilot no Outlook, ele vem com esse intuito de te ajudar, mesmo produtividade total. Claro, hoje a gente sabe que alguns advogados ou algumas pessoas já utilizam uma inteligência artificial para ajudar nos seus e-mails, mas o que ela precisa fazer geralmente é copiar o seu e-mail que está sendo criado, jogar nessa inteligência artificial, pegar o resultado e colar de volta no Outlook, que é um processo bem grande. Aqui é bem mais simples, onde eu já, dentro do próprio prompt, eu digito o que eu quero, ele já me traz a resposta, eu clicando em manter, automaticamente ele trouxe para o meu texto, para o meu e-mail, onde eu só preciso fazer alguns leves ajustes. Excelente. Vamos iniciar, então, com o Copilot resumindo o e-mail. Então, eu estou com um e-mail genérico, aqui até o título do e-mail é e-mail genérico, onde ele está informando algumas questões sobre o Copilot, como utilizar o Copilot, algo bem simples, algo bem genérico, e eu vou pedir para ele resumir esse e-mail. Lembrando que esse e-mail ele só tem 3 parágrafos, então não é um e-mail muito grande, porém o Copilot ele se aplica para e-mails maiores ou e-mails em cadeias, ou seja, aquele e-mail que já foi trocado 15, 20, 30 informações e você não acompanhou as 20, 30 informações, quando você pedir um resumo, ele não vai só trazer um resumo sobre os e-mails como o que cada pessoa falou. Então eu vou iniciar aqui o resumo. Então automaticamente quando eu clico em um e-mail e eu tenho a licença do Copilot, no canto superior direito desse e-mail aparece o resumir. Ao clicar em resumir ele começa a gerar esse resumo. Vamos só aguardar um minutinho. Pronto, automaticamente ele resumiu. Então, ele está informando aqui, como eu disse, ele traz até quem está passando essa informação. Então, como nesse e-mail fui eu que mandei para mim mesmo, e aqui ele informou. Diego Monteiro Santos da Silva apresentou o Copilot, uma assistência de composição de texto baseada em inteligência artificial que pode ajudar a criar texto de alta qualidade em vários idiomas. O Copilot é capaz de entender o contexto e lembrando tudo que ele está trazendo de informações de resumo, seja isso no Word, no PowerPoint ou no próprio Outlook, ele vai me trazer as referências, então eu sempre vou conseguir saber da onde ele está tirando essa informação, que vai ser sempre ao final do parágrafo. Então aqui, por exemplo, no 1, quando eu dou um clique, ele me mostra de onde ele está tirando essa informação, de qual e-mail ele está tirando essa informação. Por esse e-mail não ser em cadeia, não vai passar muito do 1. Porém, vamos supor que você tem 40 e-mails em cadeias, ou 20 e-mails em cadeias, ele vai mostrar cada um de onde ele tirou, de qual cadeia ele tirou essa informação, e ao você clicar, automaticamente você vai para aquele e-mail, para aquele terceiro, quarto e-mail que já foi enviado, ele vai te redirecionar de forma mais rápida e vai trazer um resumo. Então vamos supor que você ficou fora durante a manhã, chegou um e-mail importante, você não conseguiu acompanhar a troca de e-mails da sua equipe, quando você pediu o resumo, pronto, você já tem tudo descrito, então você já pode criar uma resposta com base nesse resumo. Nossa, sensacional. Esse caos aí é algo que acontece com todo mundo, né? Você fica um período, um dia fora por alguma razão e você não acompanha os seus e-mails, quando você chega no escritório você tem aquela lista gigantesca de e-mail para analisar e você visualiza um e-mail que foi trocado, respondido 20 vezes, poxa, por onde que eu começo, né? Eu pego o último, vou lendo o e-mail todo para entender tudo o que aconteceu, e agora você pode contar com um assistente que te resume os pontos principais desse e-mail e te agiliza aí na sua retomada, aí na organização do seu dia, né? Que parecia estar um caos,
né? Eu tinha 30 e-mails, eu pego o último, peço para ele fazer um resumo daquilo e posso aí tranquilamente ter uma ideia de qual que é o assunto das outras 20 cópias que estão na minha caixa, né? Perfeito. Nem sempre a gente tem aquele tempo de acabar chegando em alguém perguntando o que está acontecendo. O Copilot vai estar lá para você, para ser o seu assistente. Que geralmente acontece, né? Agora você pode perguntar para ele e você não precisa mais bater na sala do vizinho. Exatamente. Então, seguindo, esse é o resumo do Copilot por e-mail. Lembrando que isso também funciona para cadeias ou para um e-mail específico. Ótimo. Então, a utilidade do Copilot dentro do Outlook é na geração de um novo e-mail, quando você vai escrever um e-mail para alguém. Então, quando eu venho em novo e-mail, automaticamente agora, com a licença do Copilot, eu vou ter aqui na parte superior a opçãozinha do Copilot. E dentro do e-mail ele traz duas opções muito importantes, que é o rascunho, onde você vai passar alguma informação para o Copilot com base nesse rascunho. Ele vai criar o seu e-mail e dessa forma tem como você utilizar esse rascunho de duas formas. Ou você já descreveu um e-mail para ele e ele pegar esse e-mail e melhorar, ou você pedir para ele realmente digitar e-mail. Então, por exemplo, cria um e-mail informando que eu vou participar da reunião. Onde ele vai criar um e-mail informando que você vai participar da reunião de uma forma mais formal, ou direta, ou como você definir. Então, vamos iniciar por esse rascunho e eu vou estar mostrando esses dois exemplos. Então, aqui eu vou, por exemplo, como se eu tivesse sido convidado para uma reunião. Então, eu vou pedir simplesmente para ele criar um e-mail confirmando que eu vou comparecer na reunião. Então, cria um e-mail informando que vou comparecer na reunião. Vou ser mais específico, agendada para as 14 horas. Então, assim que eu crio o prompt, ele tem um botãozinho embaixo escrito ajustar. Esse ajustar é onde acontece a mágica, onde eu consigo deixar esse texto ou casual, ou formal, direto, torná-lo um poema, ou o comprimento eu também consigo mexer. Se eu quero que seja um comprimento curto, médio, longo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o direto, médio, para ele não criar nenhum e-mail muito grande, já que é uma informação curta, não precisa ser um e-mail muito detalhado. Então, quando eu clicar em gerar, lembrando que eu só pedi para ele criar e-mail, eu não dei nenhuma sugestão do como eu queria que ele escrevesse, apenas para ele confirmar que eu vou aparecer na reunião às 14 horas. Então, aqui em cima, ele já vai mostrar o rascunho que ele criou e se eu quero manter no meu e-mail. Então, neste caso aqui, ele criou: estou escrevendo para confirmar minha presença na reunião agendada para as 14 horas. Estou ansioso para participar e discutir os tópicos em pauta. Por favor, avise-me se houver alguma mudança no horário ou local da reunião. Atenciosamente, Diego Monteiro Santos da Silva. Até mesmo a minha assinatura ele já puxou. Quando eu clico em manter, claro, talvez eu precise fazer alguns ajustes, como ele já inseriu minha assinatura e eu já tinha configurado uma assinatura no meu Outlook, então ficou duas assinaturas, mas isso coisa muito fácil, a gente está resolvendo com apenas um botãozinho de apagar. Pronto, eu já tenho a base do meu e-mail, já tenho o corpo do meu e-mail, onde agora eu só precisaria preencher com prezados ou a introdução do e-mail para quem eu estou enviando. Mas caso eu colocasse dentro do meu prompt para quem eu estou enviando, melhor seria o resultado. Então lembrando, conforme eu for melhorando o meu prompt, melhor vai ser o meu resultado, seja para e-mail, Word, PowerPoint, Excel, onde for para utilizar a inteligência artificial. Legal, mais uma vez aí a importância do prompt no processo de utilização da inteligência artificial. A forma que a gente pergunta ou pede algo é a forma que ela vai responder para a gente. Então, quanto mais específico eu for, quanto mais preciso eu for, melhor vai ser o meu resultado, né? Então, isso é perceptível que em toda a estrutura do Copilot a gente esbarra nessa questão de prompt, né? Então, eu preciso colocar um bom prompt para ter um bom resultado. E aí isso segue aí o fluxo dentro da estrutura do Outlook. Perfeito. Quanto melhor o prompt, isso para todos inteligência artificial, quanto melhor for com o meu prompt, melhor vai ser o meu resultado. E agora eu vou mostrar a segunda forma de você estar utilizando o rascunho, onde você já redigiu o seu e-mail e quer que apenas o Copilot faça alguns ajustes, alguns leves ajustes, ou você redigiu um e-mail informal, ou não achou que aquele e-mail está tão informal quanto deveria, então eu posso pedir para o Copilot apenas torná-lo melhor meu e-mail. Então, eu copiei aqui um parágrafo do meu antigo e-mail, só como exemplo, vou criar um rascunho com o Copilot, vou colar esse parágrafo aqui. Dessa vez, eu vou pedir para que ele deixe esse parágrafo um pouco mais curto e formal, para ele ser o mais formal possível. Quantas vezes a gente já escreveu um e-mail importante, né? Você revisa o e-mail 10 vezes você altera esse e-mail, né? Então agora você pode pedir para um assistente especializado te ajudar numa melhor redação desse e-mail, né? Perfeito. E como a gente pode ver, no Outlook ele está com um processo bem rápido. Então,
ele já fez esse e-mail aqui para mim. Aqui ele mostra aquele resumozinho, bem pequenininho, caso eu queira manter. Nesse caso aqui eu já vou clicar em manter e ele já gerou. Então ele já gerou de forma formal, onde estou muito feliz em compartilhar com vocês o Copilot, um assistente de composição de texto baseado em inteligência artificial. E assim vai, ele já gerou o corpo do meu e-mail. Então já deixou muito mais fácil para mim criar uma resposta. Não precisei ficar revendo o meu e-mail 15, 20, 30 vezes, mudar uma palavra, deixar ela mais formal, mais informal. Ou caso eu precise prolongar esse meu e-mail para que ele tenha mais informações, eu também consigo pedir apoio ao Copilot. Ou às vezes eu tenho um e-mail muito grande, eu sei que a pessoa não vai acabar lendo esse e-mail muito grande, eu posso pedir para o Copilot estar encurtando esse e-mail e ele vai estar resumindo as principais informações e vai estar te trazendo, seja ela formal, informal ou até mesmo como um poema ele consegue. Legal. Então, mais um recurso aí que ajuda na produtividade. Isso a gente, como eu te falei, a gente esbarra constantemente com isso. Quantas vezes a gente levou 30 minutos para finalizar a redação de um e-mail, porque ele é muito relevante e você altera, ajusta, não, fica melhor assim, fica melhor assado, pede para o vizinho do lado dar uma revisada para você não deixar nada errado passar, enfim. Então agora você tem o seu assistente ali que pode te ajudar nesse conceito. Ou, por exemplo, se você tem uma pessoa na sua operação que ela é de extrema importância e às vezes o português dela não é tão preciso quanto você gostaria, com um assistente esse profissional ele pode começar a utilizar a ferramenta para gerar e-mails mais precisos. Eu acho que seus e-mails estão vindo assim para mim, tá? Você está usando para às vezes a gente acaba utilizando para o nosso bem também. Então, agora entra outra função, aproveitando a questão de a gente perguntar para o vizinho do lado, a gente pergunta, meu e-mail tá bom, algo do tipo, o Copilot também consegue te informar se seu e-mail tá bom ou não. Que aí entra a segunda função do Copilot, que é o Coaching for Copilot, coach do Copilot. Onde aqui no mesmo lugar de criar o rascunho, a gente consegue pedir aqui o Coaching por Copilot. Quando a gente clica em Coaching por Copilot, ele vai analisar o seu e-mail e te trazer melhoria para o seu e-mail. Então ele não vai escrever para você conforme o rascunho. Ele vai informar, às vezes, o que o leitor pode sentir ao ler o seu e-mail. Então é aquela pessoa que você fosse perguntar, fulano, meu e-mail tá bom? O que você acha que eu posso melhorar no meu e-mail? Agora você está perguntando para uma IA, onde ela vai te trazer vários aspectos onde você pode melhorar no seu e-mail, seja para melhor agradar o leitor, ficar mais fácil para o leitor, ou se ele achar que há alguma discordância no seu e-mail. Aqui no caso foi um e-mail gerado por ele, mas mesmo assim ele vai me trazer melhorias baseadas nesse e-mail. Lembrando que são recomendações, então eu posso seguir ou não essas recomendações do Copilot. Eu posso dizer para ele quem é o meu leitor, como é o meu leitor? Nesse caso não, mas ele consegue identificar com base no seu e-mail. Então, se você está criando um e-mail mais formal, mais jurídico, ele vai perceber que seu e-mail está sendo mais formal e vai te trazer como você pode melhorar. Legal. Então, aqui ele já me trouxe 3 questões que eu posso melhorar no meu e-mail. Lembra que o e-mail ainda foi gerado por ele, mas mesmo assim ele me traz 3 questões que eu posso melhorar. Então, ele falou que o tom, que eu posso ser mais pessoal, então ele explica aqui, o e-mail é educado e formal, mas poderia ser mais pessoal e amigável para criar um vínculo com o leitor. Legal, então, ele traz outras informações aqui que eu não vou acabar lendo. Também tem um sentimento do leitor, que é essa questão, como que o leitor vai se sentir ao ler. Então, o e-mail é informativo e positivo, mas poderia ser mais persuasivo e cativante para o leitor. Então, ele vai te dando sugestões do que você pode fazer, e quando você for criar um novo prompt, um novo rascunho, você pode pedir, com base nesse rascunho, para ele justamente fazer essa alteração. Então, cria um e-mail mais persuasivo, baseado nesse rascunho, Ctrl+V do seu e-mail, automaticamente ele vai criar um e-mail mais persuasivo, então você consegue usar as duas ferramentas, uma complementando a outra. Naquela nossa rotina maluca do dia a dia, né, com 200 e-mails para responder, às vezes você está sendo meio grosseiro em um tipo de e-mail e você pode não perceber isso. Então o Copilot pode te dizer, você está sendo um pouquinho grosseiro, vou pegar um pouquinho mais leve, né? Então acho que isso pode ser bem relevante, aí, bem importante, pensando na sensação do destinatário, né, de quem vai receber esse e-mail. Né? Maravilha. E também a gente acaba repetindo, então aqui ele mostrou clareza. Então ele me falou que evite repetições desnecessárias. Então ele fala até mesmo quantas vezes eu repeti a palavra. Então ele informou aqui, o e-mail é claro e conciso, mas poderia evitar repetições desnecessárias que diminuem o impacto da mensagem. O e-mail usa a palavra texto 3 vezes e a expressão composição de texto 2 vezes. Então ele vai te deixando coaching, você vai ter toda aquela explicação de alguém profissional, digamos assim, de uma inteligência artificial profissional, te informando o que você pode estar melhorando dentro do seu e-mail. Então a importância nessa ajuda na própria redação. Ou seja, ele está me ajudando com o português ali, está me ajudando com a entonação, então você tem todo um apoio ali, alguém do seu ladinho ali te ajudando nesse processo. Lembrando que ele não vai ser uma pessoa que só vai
te apontar o dedo e falar os seus erros, ele também vai te dar sugestão. Então aqui ele fala, em vez de um assistente de composição de texto baseado em inteligência artificial, o e-mail poderia dizer um assistente inteligente para sua escrita. Ótimo. Então ele vai te dando sugestão e com base no que ele pegou no seu e-mail, que você pode trocar, claro, vai de você se você vai seguir ou não essa sugestão, se você realmente quer que seu e-mail fique daquela forma ou se você quer realmente adaptar alguma coisa que o Copilot está te trazendo. Ótimo, sensacional, Perfeito? sensacional. Então, esse é o nosso Copilot no Outlook, onde ele tem a capacidade de resumir e-mail, fazer rascunhos com e-mails e o coaching pelo Copilot, que foi essa última função que eu apresentei. Porém, eu acho que já é um gancho importante para a gente acionar o Copilot Chat, aproveitando que a gente está falando dos e-mails. Pois através do Copilot Chat, eu consigo fazer aquelas perguntas que eu preciso de respostas rápidas. Então, às vezes, ou uma pergunta que ele vai buscar na internet, ou até mesmo uma pergunta que ele vai buscar dentro dos meus e-mails. Então, eu vou estar abrindo aqui o Copilot Chat. O Copilot Chat, existem 3 formas de estar abrindo ele. Ou a gente pode integrar ele com o Teams, que é bem fácil através do aplicativo do Teams, ou via web, que é o navegador, o Edge no caso. Ou, caso você utilize o Windows 11 na sua última versão, ele já vem integrado com o próprio Windows, lembrando que todos são exatamente igual, no máximo pode mudar um pouquinho a interface, ficar um pouco menor, um pouco maior, mas o resultado vai ser sempre o mesmo com base no seu prompt. Ao abrir, ele vai deixar você selecionar a aba Trabalho ou Web, aí entra outra questão importante do e-mail. Como a gente tinha falado, você ficou fora durante o dia em uma reunião e precisa saber quais os e-mails que você recebeu. Então, através dessa pergunta, lembrando que é fora do Outlook esse chatzinho, você pode perguntar quais foram os últimos e-mails que você recebeu. Então eu posso vir aqui, quais os últimos e-mails que recebi hoje. Claro, lembrando que quanto mais específico for, melhor vai ser o resultado. Então, quais os últimos e-mails que eu recebi hoje da pessoa X, do remetente X, quais os últimos e-mails que eu recebi hoje relacionado ao algum processo que eu estou fazendo, legal, ao processo número X. Então, fiquei o dia inteiro fora, chego no escritório, tenho uma reunião na sequência, mas preciso saber se eu tive alguma resposta do contrato X. Né? Então, você pode perguntar para o Copilot se eu tive algum resultado, alguma resposta ou algum e-mail relacionado ao contrato X e ele vai te responder, te dizer se você teve ou não. Perfeito. E lembrando que ele vai trazer de forma de resumo. Então, ele vai trazer todas essas informações bem resumida para você ler rapidinho. Você ficou o dia inteiro fora, você não tem muito tempo para ler todas as informações. Ele vai trazer bem rapidinho, pô, esse e-mail aqui é importante. Automaticamente ele vai criar um link nessa resposta dele. Quando você dá um clique nesse link, ele vai abrir de maneira web o seu Outlook, ele já vai te direcionar diretamente para esse e-mail. Ótimo. Então ele vai automatizar todo aquele processo, ou você também pode buscar no seu Outlook esse e-mail. Porém, você já vai estar com todas as informações aqui bem fácil, bem simples, bem tranquilo, então é uma automatização importante. Ainda mais quando a gente fica muito em reunião durante a manhã, ou durante a tarde a gente sai para uma reunião, volta, vê aqui na nossa caixa do Outlook 15 e-mails novos na caixa de entrada. Até você ler tudo, ver toda a informação, ver o que realmente é uma informação importante, ou que você às vezes só precisa estar arquivando, já está sendo tratado. O Copilot ele vai estar facilitando muito nesse processo, tanto pelo chat, quanto quando eu entro no Outlook e peço para ele resumir o e-mail. Então essas duas formas você pode trabalhar bem juntas, para agilizar bastante o processo. Então a gente tem uma integração direta aí entre o chat do Copilot, né, com o Outlook, eles se conversando, enfim. Como você já explicou, o Copilot em si, ele vai até uma base central dentro da estrutura da empresa, né, onde todas as informações estão consolidadas e aí, mais uma vez, toda a mágica acontece. Perfeito. Aproveitando essa observação, quando eu uso o chat, eu posso selecionar se eu quero que ele só busque informação dentro da minha corporação. Ótimo. Ou se eu quero buscar informação na web, que a gente chama de API. Então, automaticamente vem disponibilizado no Copilot Microsoft 365 que você autorize ele buscar as informações na web. Para fazer essa configuração é bem simples, tanto no Edge ou no Teams ou aqui através do Copilot que eu estou utilizando do Windows 11, ele vai ter ao lado de onde anexa arquivo uma opçãozinha escrito plugins. Quando eu dou um clique em plugins, o único plugin que a gente tem disponível por enquanto, ele até vem escrito que é uma versão prévia, então possivelmente, futuramente, eles devem disponibilizar mais plugins, lembrando que o Copilot Pro e o Copilot Grátis já tem até outros plugins, porém eles são usados de forma personal. Então, só um exemplo, ele já tem plugins, por exemplo, de receita, onde quando eu ativo esse plugin de receita, faço uma pergunta de comida, automaticamente ele traz. Então, acho que a ideia, ele vai trazer isso para o âmbito de trabalho, no âmbito corporativo, onde eu vou ter plugins mais específicos de informações. Então, por enquanto, o único que ele tem é o Web Content, que é onde ele vai buscar as informações na web. Caso eu deixe desativado, eu tenho certeza que todas as informações que ele está me trazendo, que ele está pesquisando,
é dentro da minha corporação, e não está buscando fora nesse momento. Sensacional. Então isso traz para a gente aquele insight importante de todas as informações que eu tenho no ecossistema Microsoft, né? Quanto mais informação eu tenho ali dentro, melhor é o resultado de um chat como esse, onde busca dentro da minha estrutura, né? Porque ele está olhando para tudo que eu tenho armazenado lá. Perfeito, exatamente. Então, utilizando o chat, essas respostas ficam muito mais simples. Então, às vezes você inicia o seu dia, você já pode iniciar com o seu assistente, que vai ser o seu chat, onde você já vai perguntar sobre seus e-mails, perguntar sobre suas reuniões, ele também tem essa capacidade. Então, se eu perguntar quais minhas reuniões para hoje? Lembrando, como mais específico foi, então, quais minhas reuniões para hoje com o Fábio, por exemplo, com o Luiz, ele vai me trazer mais específico ainda essa informação. Então, além de ser o copiloto, ele está te ajudando como sua secretária. Exato. Né? Ele pode te apoiar aí nas suas demandas do dia. Então, ele já me trouxe aqui a informação, que é a nossa gravação, que a gente já está agendado para hoje. Ele já me trouxe todas as informações por quem organizou essa reunião, quem confirmou a participação, quem ainda não confirmou. Então, ele consegue identificar tudo isso e te trazer essa questão. Sensacional. Então, eu também posso ver as próximas reuniões, outra coisa, ou já posso pedir informação aqui dentro do Copilot sobre a reunião. Então, ele até me deu um prompt de sugestão, que é o que é treinamento Copilot. Então, você já pode ir perguntando dentro do próprio chat sobre a reunião. Então, ele já vai te adiantando. Então, ótimo. Então, mais uma vez, uma experiência perfeita para uma ferramenta essencial, né? Ou seja, eu tenho um conjunto, né? Eu tenho o que já é essencial na minha vida, que são os meus e-mails, né? Que é a minha agenda, e agora eu tenho alguém que pode me ajudar, eu tenho uma inteligência me ajudando a melhor organizar o meu dia, a minha rotina de trabalho. Então é perfeito aí a utilização do Copilot dentro do Outlook, que é a expectativa de muitas pessoas. Perfeito. Então, aproveitando o gancho da reunião, vou apresentar o Copilot na última ferramenta, por enquanto que ela está disponível. Ela também está no OneNote, porém no OneNote ainda está em fase de teste, mas ele te ajuda mais em rascunhos, porém, numa ferramenta muito importante, creio que seja de muito agrado a todos, que é o Teams. Legal, então, legal. Isso também tem sido bastante questionado, né? Como que é o Teams, como que ele vai ajudar, e a gente percebe também no Teams que a evolução, a expectativa de evolução é uma expectativa real, ela vai acontecer. Hoje a gente vai usar a transcrição e tudo mais, mas a evolução que a gente tem para o Teams, provavelmente futuramente envolvendo questão de voz e tudo mais, isso tende a evoluir de forma rápida, né? Sim, com certeza. Cada vez mais o Copilot vem se adaptando ao Teams, ele sabe da importância do Teams, ele sabe a importância dessa ferramenta no dia a dia, assim como no Outlook antes era bem limitado, era só via web, eles já melhoraram isso, já trouxeram para o aplicativo. A gente pode ver que no Outlook é onde ele mais se destaca, que é rápido as informações, ele não demora essas informações. Então, creio que no Teams também eles vão estar adaptando, melhorando, sabendo da importância dessa ferramenta. O Teams hoje é um novo aliado das empresas nesse mundo híbrido, né? Porque hoje a gente tem pessoas trabalhando de todos os lugares, né? E tem gente que fica o dia inteiro conectado no Teams com a equipe de trabalho, com o grupo de trabalho, enfim, trocando informações o dia todo, que eles faziam anteriormente num modelo presencial, né? Com o modelo híbrido, o Teams é cada vez mais utilizado aí por todas as empresas, e o assistente dentro do Teams também vai ser algo que vai trazer benefícios aí grandes aí para o futuro. Perfeito. Como você informou, hoje dentro do Teams, para ele conseguir trabalhar dentro do Teams, dentro de uma reunião do Teams, eu preciso que a transcrição esteja ativada, pois ele ainda não consegue identificar a voz enquanto ele faz a questão, porém com a transcrição, onde ele pega tudo que está sendo falado, cria uma escrita, aí sim ele começa a ser utilizado. Para ativar essa transcrição no Teams, ela é bem simples. Aqui no botão mais, onde geralmente eu já clico para gravar, ele vai ter gravar e transcrever, iniciar transcrição. Então, automaticamente, quando eu clicar em confirmar, que ele vai pedir qual é o idioma que está sendo falado nessa reunião, no caso aqui português, eu dar um confirmar, ele vai iniciar a transcrição à direita. Um ponto importante sobre a transcrição: só vai ser possível ativá-la se ambos os tenants estejam disponíveis. Então, se o outro tenant também estiver autorizando essa questão de transcrição. Ou seja, então uma informação importante eu só transcrevo se a outra parte permitir.
Então eu não consigo transcrever se o meu cliente com o Teams dele dizer, não, a transcrição não é permitida. Maravilha. Ele vai dar essa informação e você não vai conseguir iniciar a transcrição por motivos de segurança da própria Microsoft. Então, aqui eu já iniciei a transcrição, onde entra a importância do Copilot dentro do Microsoft Teams. Vamos supor que hoje você chegou uns 5 minutos atrasado para sua reunião e ela já iniciou. Só que alguém da sua equipe iniciou a transcrição. Então, ao você chegar dentro da própria reunião, após essa transcrição estar ativa dentro da reunião, vai ter o botãozinho do Copilot. Quando eu dou um clique no botãozinho do Copilot, eu posso, por exemplo, perguntar o que foi dito 5 minutos atrás. Quais foram as informações que foram informadas 5 minutos atrás. Ou, caso tenha uma dúvida, como, por exemplo, caso a gente gere uma dúvida durante a reunião, eu posso perguntar para o Copilot qual foi a dúvida gerada durante a reunião. Legal. Ele vai trazer de forma bem resumida. E acho que como forma mais comum com o passar do tempo, utilizando o Copilot, as pessoas já vão transcrever todas as reuniões de forma padrão, né? Ou seja, eu vou iniciar uma reunião, a primeira coisa que eu faço é transcrever, porque depois, óbvio, a gente sabe que sempre existe esse desafio, né? Vamos elaborar uma ata da nossa reunião, né? Todos os pontos que nós tratamos nessa reunião. A própria transcrição pode nos ajudar numa criação, por exemplo, de uma ata de reunião. Lembrando que a transcrição, ao finalizar a reunião, ela fica disponível. Então, como essa transcrição está disponível posteriormente, você abre no arquivo Word, fica ilimitado as opções, porque você pode utilizar o Copilot dentro do Word para resumir referências. Você pode criar uma apresentação da reunião, que foi falado, enfim. Exato. Então você pode indo, e uma vai ligando a outra, querendo até mesmo, caso aquela reunião gere alguma tabela, algum gráfico de Excel, já pode trazer para o Excel e com base na nota da reunião, você já consegue pedir para ele criar um gráfico com base naquela nota, ou você pode você mesmo observar, por exemplo, na transcrição, pode perguntar quais foram as solicitações que eu insira no Excel. Ele vai trazer, tal pessoa falou que seria legal se tivesse isso disponível nessa planilha que foi apresentada. Você pega essa informação dentro do Copilot e pede, insira uma nova coluna com essa informação. Então, se ele conseguir inserir, ele já vai trazer se faz sentido ter essa informação, então você começa a utilizar as ferramentas de forma junta. Então isso vai trazer muita automação para tudo que você for fazer. Então todo aquele trabalho cotidiano, onde você tinha todo aquele processo chato de estar na reunião, depois da reunião você tem que ter anotado todos os tópicos que foi dito para depois você ir no seu Excel, talvez pesquisar ou analisar alguma forma de você estar criando aquela forma que foi solicitada na reunião, onde você teve que anotar. Então você vai vendo que os processos vão se encurtando bastante com o Copilot e com a transcrição. Então, enquanto está a transcrição aqui, por exemplo, tudo que eu estou falando, eu posso perguntar qual a importância do Copilot no Excel. Então, como eu estou digitando dentro da reunião, ele vai me trazer essa informação baseada no que foi dito na reunião. E não vai precisar isso fora da internet. Então, ele também te dá sugestão de mais prompts. Então, você vai perceber que sempre quando você abrir um aplicativo, embaixo do prompt, onde você vai digitar a sua informação, ele vai te dar a questão do mais prompts. Então, esse mais prompts ele vai também te ajudar nessa questão de você se adaptar com o Copilot. Então, ele vai te falar o que ele pode fazer. E com base no que ele pode fazer, você pode ter ideia do que vai poder fazer ainda. Então, aqui ele já me trouxe. O Copilot no Excel pode ajudar a criar gráficos, tabelas e forma com base na transição da reunião. Por exemplo, você pode pedir ao Copilot para inserir uma nova coluna com uma informação solicitada na reunião, que foi o que eu falei. Então, ele pegou tudo que eu falei e me trouxe a resposta. Então, às vezes, se alguém acabar fazendo uma pergunta na reunião onde você já deu a resposta, caso você faça a pergunta no Copilot, ele vai te trazer a mesma resposta que você deu. Então, legal, isso sensacional. Por fim, ainda aproveitando o Copilot dentro do Microsoft Teams, também vou mostrar apresentando ele fora de uma reunião, porque hoje o Copilot não só aplica só dentro da reunião e sim também fora, tanto com a transcrição quanto em um chat, onde comumente a gente acaba trocando algumas informações dentro de um chat e o Copilot pode nos ajudar muito a achar essa informação de uma forma mais facilitada. Então vou abrir aqui um chat com o Felipe, que é um dos nossos analistas também, onde a gente acaba trocando bastante informação, e ao canto superior direito a gente já pode ver a opçãozinha do Copilot, onde ele pode nos ajudar, como procurar alguma mensagem dentro desse chat, alguma sugestão de resposta ou alguma pesquisa específica. Com o Copilot tudo vai depender do meu prompt. Ótimo. Seguindo aqui no chat, abrindo, eu já posso fazer qualquer pergunta. Ele até mostra algumas perguntas que eu posso utilizar em mais prompts, que seria uma basezinha que eles têm da Microsoft mesmo, apresentando alguns prompts. E por fim, mas não menos importante, a transcrição. Assim que a gente finaliza uma reunião que foi ativada a transcrição, conforme explicado anteriormente, essa transcrição fica disponível no chat da reunião.
Então, dando um clique na transcrição e abrindo ela no stream, conforme estou mostrando agora na tela, só enquanto abre rapidinho, a gente vai poder validar o botão do Copilot na direita. Com isso, a gente pode fazer perguntas sobre a reunião. Como agora a gente tem a transcrição, assim que a gente fizer uma pergunta, como por exemplo, recapitule a reunião, essa reunião é só um trechinho de quando eu ativei anteriormente. Assim que eu pedir para ele recapitular, ele vai me trazer um resumo dessa reunião e ainda assim vai me mostrar em qual parte ele pegou o resumo. Conforme o texto, no documento, o Word, onde ele mostra qual parágrafo ele tirou a informação, aqui ele mostra em qual minuto ele tirou essa questão do vídeo, essa informação do vídeo. Acho que um ponto interessante, Diego, que você está mostrando aí nessa função do Copilot trabalhando com o chat, que talvez seja um motivador para que as empresas comecem a utilizar o chat corporativo, né, em detrimento ao WhatsApp, que ele fica perdido, entre aspas, dentro dos dispositivos do celular de cada profissional. Se você utiliza o chat corporativo através do Teams, você tem a possibilidade de trabalhar com o Copilot te ajudando aí nas análises, nas pesquisas de texto que foi convertado num chat. Ou seja, quero resumir um chat longo do que foi tratado durante um dia todo referente a determinado tema, ele pode te ajudar a sintetizar isso, a buscar informações diretamente no chat. Perfeito. E com a integração do Copilot, tudo fica mais fácil, porque o Copilot também é possível utilizar até mesmo pelo celular. Então, caso você precise responder alguém pelo celular, pelo Teams, aí também vai ser possível acabar utilizando o Copilot. Aqui, por fim, ele me trouxe recapitulado a reunião, onde foi aquela curta reunião onde a gente já estava falando sobre o Copilot no Teams. Então, ele trouxe aqui o comecinho, a reunião foi sobre o Microsoft Teams e o recurso do Copilot da reunião, e trouxe alguns tópicos que foi abordado durante essa pequena reunião que a gente abriu para explicar, e ele deu aqui a minutagem conforme informado ao final de cada parágrafo que ele trouxe o resumo. Por fim, é isso, o Copilot nos nossos principais aplicativos do Office, tem no Word, Outlook, Excel, PowerPoint e Teams. É uma ferramenta que vem com tudo, com certeza, para estar automatizando processos cansativos que a gente acaba fazendo no dia a dia. Sem dúvida, quando você começar a utilizar o Copilot, vai ser difícil desapegar dessa ferramenta. Perfeito. Com o Teams, então, a gente fecha aí os aplicativos da Microsoft. Como a gente veio falando durante o nosso bate-papo, a gente entende que, de fato, isso é só o começo. A Microsoft está evoluindo o produto, grandes expectativas em cima desse produto, com certeza aí trará em breve novidades. Mas já com os recursos que ele tem, a gente conseguiu perceber o quanto a gente pode se beneficiar aí de uma ferramenta bastante robusta que vai ajudar na produtividade dos profissionais. Agradeço pelo seu tempo, Diego, pelo estudo da ferramenta, pelo esse bate-papo, e logo mais a gente volta aqui para falar das atualizações, das coisas novas que o Copilot venha trazer para nós. Perfeito, estaremos sempre atualizados e pronto para trazer as informações. Obrigado, Diego. Valeu, pessoal. Um abraço.